aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos estudar gênero textual, artigo de opinião. Mas antes de estudar, eu gostaria de expressar um pouquinho o meu sentimento de alegria, uma grande emoção em ver vocês nas aulas presenciais. Sejam bem-vindos nas aulas presenciais, ok? Vamos começar com a leitura do texto. Pela culatra. São Paulo. Meu masoquismo não vai além dos debates eleitorais. Já faz alguns pleitos que parei de acompanhar com lupa a propaganda dos candidatos no rádio e na TV. É impossível, porém, passar completamente alheio ao fenômeno. E o que me chamou a atenção este ano foi o grande número de inserções que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, coloca na programação. Algumas das peças, que aliás já saíram do ar, até que traziam informações relevantes, como os procedimentos necessários para o voto em trânsito. Mas o grosso delas tenta encurtir espírito cívico no eleitor e incentivá-lo a comparecer no dia da votação. Considerando que o sufrágio é obrigatório no país, tais campanhas me parecem, no mínimo, um grande desperdício. Seria o equivalente de a Receita Federal gastar preciosos recursos públicos com anúncios publicitários que tendem a convencer o contribuinte de que ele deve ficar feliz ao pagar seus impostos. Eu não seria tão contra esse tipo de campanha se o voto fosse facultativo, como ocorre nas democracias civilizadas, mas ele é compulsório. Ironicamente, por sutilezas lógicas, que examinaremos a seguir, isso faz com que a própria mensagem cívica que o TSE tenta transmitir se esfalece. Tomemos o caso da esmola ou do ato de bravura. Ora, para que esses gestos tenham significado, é necessário que o indivíduo tenha a opção de não fazê-los. Se se tornam obrigatórios, a esmola se converte em tributo e o heroísmo em dever. Com isso, o valor que tinham é subvertido. Penso que o voto é a mesma coisa. Se somos compelidos a apertar os botões da urna, nossas escolhas se tornam menos livres, o que rouba um pouco de seu significado. E pior, impede que o eleitor se constitua como sujeito verdadeiramente autônomo, se é lícito empregar aqui o vocábulo kandiano. De minha parte, cada vez que uso as edificantes peças do TSE, fico com vontade de viajar no dia da eleição. Bom, gente, o texto aqui, ele relata a questão do artigo de opinião, ou seja, a opinião de um eleitor, que ele é a favor do voto facultativo. O que é facultativo? Você tem o poder de escolha, se você quer realmente votar ou não. E ele acredita que isso faz dele a plena consciência de um bom cidadão e não a questão da obrigatoriedade. Então vamos um pouco compreender o texto. Qual é o tema desse texto? Eu falei um pouquinho. Vamos lá. Aqui, reflexão sobre a obrigatoriedade do voto no Brasil. Qual é a opinião defendida pelo autor? Vamos lá. De que o voto deveria ser facultativo, ou seja, facultativo ter a escolha, tá certo? Na frase, já faz alguns pleitos que parei de acompanhar com lupa a propaganda. A palavra destacada tem um significado de... Então, o que é que significa a palavra pleitos? Eleições. Segundo o autor do texto, por que as campanhas do Tribunal Superior Eleitoral são um desperdício? Porque não faz sentido gastar recursos para incentivar o eleitor a votar se o voto é obrigatório. O que ele quer dizer até aqui é que não há necessidade do TSE fazer propagandas ou publicidades a respeito de estímulo ao voto, se é obrigatório. Né? O que podemos fazer é apenas justificar. Mas assim, escolher, eu vou hoje, eu não vou no dia da eleição, não dá, não pode. Releia o último parágrafo do texto. De minha parte, cada vez que ouço as edificantes peças do TSE, fico com vontade de viajar no dia da eleição. Que efeito de sentido a palavra destacada produz?
No caso aí, cada vez que eu ouço as edificantes peças do TSE, fico com vontade de viajar. Essa parte aí diz que é uma questão de ironia, que ele assim não aceita muito essa questão da publicidade ou propaganda do TSE. Tá certo, gente? E vamos às características do artigo de opinião. Veja, o artigo de opinião tem como principal característica a expressão de um ponto de vista do autor sobre questões polêmicas que interessam a muitas pessoas. Ou seja, você pode analisar, refletir um determinado tema polêmico que interessa a todas as pessoas. Né? No caso aqui, ele está falando a questão do voto ser facultativo. Você ter o poder de escolha se quer votar ou não. E dá isso a você o prazer da questão da cidadania, da questão da sua nacionalidade. É um gênero textual de esfera jornalística e circula principalmente em jornais, revistas e na internet. Textos geralmente assinados pelo autor. Por ser um artigo de opinião, o autor ele assina, tá? E aí é publicado em jornais, revistas e internet. É escrito de acordo com a norma padrão da língua. Lembre-se que a norma padrão é a variedade linguística que é de acordo com a questão gramatical, tá certo? É uma variedade da norma padrão, é uma questão da gramática. O texto deve ser claro e coerente na apresentação dos argumentos. Quando se falar em artigo de opinião, falou em opinião, logo faça associação de argumentos. E todo argumento pode levar à questão da contra-argumentação, tá certo? Você pode ter uma opinião e outra pessoa pode ter uma opinião diferenciada à sua, que é uma questão de tolerância e respeito, que por sinal hoje em dia eu percebo que nas opiniões via internet há tantos choques de tolerância, da falta de respeito, por não aceitar tanta questão da contra-argumentação em relação ao seu ponto de vista. Faz uso de argumentos e persuasão. Quando se fala em persuasão, você vai remeter à emoção, para convencer, que é a razão, o leitor a aceitar a ideia defendida pelo autor. Ou seja, seus argumentos eles devem ser relevantes. E essa relevância você vai usar uma estratégia de persuadir. E aí, pela persuasão, você vai tentar convencer o outro que sua opinião é verdadeira. E aqui, mais uma vez, ele comenta, aqui no caso, ele afirma que é um gênero textual de esfera jornalística, tá? Aqui é uma afirmação. E aí vamos para voto é como vacina, tem que ser obrigatório. Veja, o primeiro texto que nós lemos, ele defende o ponto de vista que deve ser facultativo e deu sua argumentação a respeito. E fez até uma crítica em relação ao TSE. Agora vamos ler uma contra-argumentação em relação ao mesmo tema, que é a questão do voto. A defesa do voto facultativo é muito bonita, ingênua, desinformada, irresponsável. Vota quem quer, pois o voto é um direito, certo? Errado. O voto é um direito, mas como qualquer outro direito, ele traz consigo obrigações. A educação também é um direito, mas os pais são obrigados a colocar os filhos na escola, Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. A saúde é um direito, mas as famílias têm a obrigação de vacinar seus filhos. As pessoas devem estar vacinadas contra algumas doenças se quiserem visitar alguns estados e outros países. Os direitos são custeados graças à nossa obrigação de pagar impostos. O nome dela não é à toa. Do voto, deveríamos pensar o mesmo. É um direito e igualmente uma obrigação. O cidadão que quer direitos está assumindo que tem uma relação com o Estado, que é o agente responsável por garantir esses direitos de cobrar as obrigações. O cidadão que tem o direito de reclamar do Estado a pleno pulmões é o mesmo que tem a obrigação de dizer ao Estado que rumo ele deve tomar, para que o Estado represente que o cidadão quer o pressuposto que ele, na condição de eleitor, diga o que quer e o que não quer. Hoje, o eleitor que não quiser votar tem duas opções, justificar ou pagar a multa.
a multa tornou-se irrisória para a maioria dos brasileiros. Lembrando que irrisória é de pouco valor. Vai de 3 a 10% do valor do salário mínimo. Outras penalidades acabam sendo mais relevantes. O título pode ser cancelado e a pessoa impedida de fazer concursos públicos, receber empréstimos de instituições financeiras públicas, tirar passaporte e a carteira de identidade, entre outras. Então, vejam, analisem que aí na contra-argumentação ele também dá a sua justificativa da ideia de o voto ser sim obrigatório. E vamos agora ao desafio. O autor desse texto tem a mesma opinião defendida no artigo de opinião pela Culadra, que estudamos. Eu acabei de responder, lembram? Vamos ver se vocês lembram. Justifique sua resposta. Que argumentos o autor utiliza para defender seu ponto de vista? Então, está lá no texto, eu falei bem direitinho, né? Lembra a questão da saúde, a questão do direito em relação à educação, que ele até citou artigos da lei. Pensa aí direitinho. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.